Essa mulher não é fria. Ela apenas deixou de se perder em paixões rasas. Ela não é distante. Ela apenas sabe que nem todo afeto merece casa em seu coração. Não se trata de orgulho, se trata de reconhecimento. De saber o próprio valor sem precisar que alguém confirme isso de fora. Ela não mendiga mais amor, porque entendeu que amor não se implora, se vive, se sente, se compartilha. Mas jamais se pede. Ela aprendeu, com a dor, a diferença entre conexão e apego. Entre presença e posse. Ela percebe agora com clareza os jogos emocionais que antes a confundiam. Consegue ler as entrelinhas do comportamento humano como quem lê um antigo livro de símbolos. Isso não a torna melhor, apenas mais consciente. E consciência é o maior presente, e o maior fardo, de quem já mergulhou em seu próprio inconsciente. A sombra não é o mal, como muitos pensam. É tudo aquilo que se negou a ser. É a raiva engolida, o desejo sufocado, o grito abafado, o instinto reprimido. Quando essa mulher aceitou dançar com sua sombra, ela entendeu que não existe luz sem trevas, e que negar a própria sombra é continuar sendo controlada por ela. Então, ela parou de fugir. Ela se olhou no espelho da alma, encarou as partes que antes escondia de si mesma e escolheu integrá-las. Ela parou de buscar nos outros o que só poderia encontrar em si. O vazio não a desespera mais. A carência foi substituída por solitude. A presença dela com ela mesma se tornou sagrada. E isso, para muitos, é assustador. Porque uma mulher que não precisa mais ser salva deixa de ser manipulável. Muitas mulheres passam uma vida inteira tentando calar o grito que vem de dentro. Tentam se moldar, se encolher, se tornar agradáveis, compreensíveis, amáveis, na esperança de serem escolhidas. Mas existe um momento, quase sempre silencioso, em que essa mulher finalmente olha para dentro e vê que a prisão nunca esteve nas mãos dos outros. Estava nela mesma. Quando ela chega nesse ponto, algo muda de forma irreversível. Essa mulher não fala alto. Não precisa. Seu silêncio carrega um tipo de presença que pesa mais do que palavras. Porque o silêncio dela já gritou muito antes, já implorou por atenção, já sofreu rejeições que marcaram seu inconsciente como tatuagens invisíveis. Esse silêncio é agora contemplativo, firme, sutilmente feroz. É o silêncio de quem já foi partida em pedaços e aprendeu a se remontar, peça por peça, como uma deusa esculpida em seus próprios destroços. Jung chamaria isso de encontro com a sombra. Essa mulher já chorou sozinha no escuro. Já se culpou por sentir demais. Já se perguntou o que havia de errado com ela por amar tanto e ser descartada com tão pouco. Mas agora, ela entende. Não era fraqueza, era potência sem direção. Emoção sem consciência. Agora, sua emoção é canalizada, lapidada, sagrada. Ela não oferece mais seu templo a quem entra com sapatos sujos. Ela não compete. Não precisa provar que é melhor que ninguém. A comparação perdeu o sentido quando ela passou a viver de acordo com sua própria régua interna. E quando ela se conecta com alguém, é porque escolheu, não porque precisou. Esse é o tipo de mulher que sabe que não se pertence a ninguém. Que o amor verdadeiro só nasce onde há liberdade. E por isso, ela ama diferente. Ama com presença, mas não com dependência. Ama com profundidade, mas não com cegueira. Ama com coragem, mas jamais com submissão. Ela se tornou uma espécie de alquimista emocional. Transforma dor em consciência. Solidão em poder. Silêncio em força.
E a verdade é que esse tipo de mulher é rara, porque é preciso coragem para se perder dentro de si e voltar inteira. É preciso abrir mão da necessidade de agradar, da ilusão de controle, do apego à imagem da mulher ideal construída por uma sociedade que ainda se assusta com o feminino livre. Ela não precisa ser perfeita. E, justamente por isso, se torna autêntica. Carrega cicatrizes como medalhas de guerra, não para exibir, mas para lembrar que sobreviveu. Ela não precisa provar nada para ninguém. Porque a validação que antes buscava no olhar do outro, agora vem do seu próprio reflexo. E isso muda tudo. Projeção, outro conceito que Jung revelaria com precisão. As pessoas não enxergam os outros como eles realmente são. Enxergam o que há de inconsciente nelas mesmas, projetado na tela do outro. Quando uma mulher não conhece sua sombra, ela projeta. Acredita que aquele homem é seu salvador, seu complemento, sua metade perdida. E ao fazer isso, entrega-se ao risco de se tornar apenas uma extensão do desejo alheio. Mas essa mulher, ela já retirou suas projeções. Já viu que o príncipe encantado era, muitas vezes, apenas o seu lado emocional não resolvido fantasiando redenção. Já entendeu que o Salvador era uma criação do seu próprio inconsciente ferido. E por isso, agora, ela não fantasia, ela observa. Esse poder, silencioso e constante, é muitas vezes mal interpretado. Para os desatentos, ela parece distante, fria, talvez até arrogante. Mas a verdade é que essa mulher aprendeu a proteger sua energia com a mesma intensidade que um guerreiro protege sua espada. Ela entende agora que a atenção é uma oferta sagrada, e que nem todo mundo tem maturidade emocional para merecer um espaço dentro de sua psique. Antes, ela confundia intensidade com conexão. Bastava um gesto gentil, um olhar profundo, algumas palavras doces, e sua alma se entregava, faminta por ser vista. Hoje, ela sabe, o olhar do outro é apenas um espelho, e nem sempre o reflexo é real. Muitos olhares escondem projeções. E é exatamente isso que ela aprendeu a decifrar. E quando ela encontra isso, se encontra, ela não se entrega como antes. Agora, ela escolhe. E sua escolha não é movida por carência, mas por alinhamento. Não é mais uma busca para se sentir viva. Ela já está viva. Plena. Completa. Ela não está mais disposta a lutar por migalhas emocionais. Não participa mais de disputas afetivas, não insiste em portas fechadas, não tenta convencer ninguém do próprio valor. Porque agora ela sabe, quem não enxerga seu valor não tem mais acesso ao seu mundo. E isso não é orgulho. É consciência. Consciência de que sua energia é limitada, preciosa, e que não será mais desperdiçada em pessoas que não sabem regar o jardim da sua alma. Ela não quer mais amores para preencher buracos. Quer conexões que transbordem. Não procura validação, procura espelho. Alguém que, ao invés de sugar, também ofereça. Que, ao invés de calar, saiba escutar. Que, ao invés de domar, queira dançar junto com sua força. Ela já ouviu frases como você é demais, você assusta, você pensa demais. E por um tempo, acreditou que o problema era ser intensa. Hoje, sabe, intensidade assusta os rasos. E está tudo bem. Ela não nasceu para ser confortável, nasceu para ser verdadeira. Não foi feita para caber, foi feita para expandir. Os homens que cruzam seu caminho agora sentem, mesmo que inconscientemente, que estão diante de algo diferente. Há um magnetismo silencioso em sua postura.
Um tipo de poder que não depende de decotes, maquiagem ou palavras sedutoras. É o tipo de poder que nasce da paz interna, da certeza de que não precisa provar nada para ser escolhida. Nas interações, percebe rapidamente o jogo por trás das palavras. Sente o tom da voz, o desvio do olhar, a hesitação nos gestos. Seu campo emocional se tornou sensível como radar, não por fraqueza, mas por profundidade. Ela sabe que, muitas vezes, o que não é dito pesa mais do que qualquer frase. E isso faz dela uma leitora de almas. Mas cuidado, não tente enganá-la. Ela pode até sorrir por fora, mas por dentro já te viu por inteiro. Essa percepção aguçada vem de quem já foi ferida pela própria ingenuidade. De quem já se entregou inteira a quem não sabia o que fazer com tanto. De quem acreditou que ser boa seria suficiente para ser amada. E quando descobriu que isso não bastava, não se amargurou, se reconstruiu. Aprendeu que ser boa não é se anular, mas se respeitar. Que amar não é se perder no outro, mas se encontrar ainda mais em si. Essa mulher, que agora caminha com passos firmes e olhos calmos, não é feita apenas de luz. Ela é sombra e luz, uma integração rara, poderosa, quase mística. Ela não tem mais medo da própria escuridão, porque já a acolheu, já conversou com seus demônios internos, já atravessou o deserto do abandono emocional com as próprias pernas. E voltou mais forte, mais lúcida, mais seletiva. Ela deixou de ser a mulher que implora por reciprocidade e passou a ser aquela que inspira respeito pelo simples fato de existir. Sua presença não grita, mas ecoa. Ela não precisa se justificar, explicar demais, insistir. Ela apenas é. E isso, por si só, basta. Ela é tempestade e calmaria. Fogo e água. Não cabe em rótulos, não segue receitas. E se alguém quiser se aproximar, terá que aprender uma nova linguagem, a da presença consciente, do amor lúcido, da entrega sem anulação. Se um homem a deseja, terá que vir inteiro. Terá que se despir das máscaras do machismo frágil, terá que aprender a suportar o peso da vulnerabilidade, terá que se desnudar emocionalmente. Porque ela não se atrai mais pelo externo, mas pelo invisível, pelo não dito, pelo nível de verdade que mora nos silêncios partilhados. Ela é o tipo de mulher que, quando ama, transforma. E por isso, hoje, só se permite amar quem está disposto a ser transformado também. Não por ela, mas pela potência do encontro entre almas que não precisam mais se esconder. Existe algo sagrado no olhar dela. Um saber antigo, como se 1000 mulheres falassem através de seus olhos. Ela carrega a dor, a superação, a raiva transmutada, a doçura que renasceu depois do incêndio. E quem tem a honra de se aproximar, sente, ela não precisa de você. Ela escolhe estar ali. E isso muda tudo. Ela observa os relacionamentos com a lente da consciência. Percebe os padrões que se repetem, as fugas emocionais disfarçadas de charme, os medos travestidos de controle. E ela não tolera mais aquilo que não honra sua jornada. Porque tudo que ela viveu a ensinou uma lição vital. Estar com alguém nunca pode custar a si mesma. Ela entende, com clareza assustadora, que relacionamentos não são muletas emocionais. São encontros entre inteiros. E se alguém ainda carrega buracos não resolvidos, não é ela quem vai preenchê-los. Ela pode até estender a mão, mas nunca mais se perderá no buraco emocional de ninguém. Porque sua bússola agora é interna. E aponta para onde há verdade, reciprocidade e coragem emocional. Ela não teme mais o abandono,
porque já se sustentou sozinha. Não teme a rejeição, porque aprendeu a se acolher. Não teme o silêncio do outro, porque seu próprio silêncio já foi mais ensurdecedor, e ela sobreviveu a ele. Ela aprendeu, com as decepções, que nem todos têm a capacidade de amar com profundidade. Que há pessoas que confundem liberdade com desinteresse, presença com posse, intensidade com drama. Mas ela não se cala mais para caber no molde de ninguém. Porque descobriu que sua autenticidade é sua maior arma, e seu maior filtro. Essa mulher já viveu o caos interno. Já gritou em silêncio por atenção, já implorou para ser prioridade, já esperou mensagens que nunca chegaram, já acreditou em palavras que se esvaziaram no tempo. Mas agora, ela não espera mais. Porque não precisa mais que venham, ela está onde precisa estar, dentro de si. Ela caminha com a certeza de quem já se reconstruiu do avesso. E essa reconstrução não veio fácil. Cada pedaço que ela recolocou no lugar veio acompanhado de escolhas difíceis, noites de silêncio absoluto, dores ancestrais que não eram só suas, mas herdadas de gerações de mulheres que também se calaram. E foi nesse silêncio que ela ouviu, finalmente, a si mesma. A mulher que conheceu sua sombra não se desculpa por ser intensa. Ela sabe que sua intensidade não é exagero, é presença total. É estar inteira no que sente, no que vive, no que entrega. Ela não faz joguinhos, não cria máscaras para agradar. Ela mostra quem é. E se o outro não consegue lidar com isso, ela entende. Não é pessoal, é limitação. Esse tipo de mulher não busca aplausos. Ela busca a verdade. E quando encontra, oferece o que tem de mais precioso, sua alma inteira. A mulher que conhece seu valor não corre atrás, ela escolhe quem tem que correr atrás. E, por isso, ela se tornou rara. Não por ser inalcançável, mas por ser real. Não por querer ser admirada, mas por não se perder mais em agradar. A admiração é consequência. A verdadeira beleza dessa mulher está na sua inteireza. Na sua capacidade de não precisar, e ainda assim, escolher. Escolher estar. Escolher amar. Escolher permanecer. Ou partir. Ela não se vinga. Ela não joga. Ela simplesmente não volta onde já não cabe mais. Porque o amor próprio que ela cultivou não tem mais espaço para repetição de lições já aprendidas. E o mundo pode tentar rotulá-la como difícil, intensa, complexa. Mas ela sabe, difícil é quem ainda vive preso à necessidade de ser aceito. Ela, enfim, se aceitou. Ela não carrega mais o peso de consertar ninguém. Ela não educa parceiros, não reabilita afetos, não se sacrifica por amores incompletos. Ela compreende, ou a crescimento mútuo, ou a despedida. Não por falta de afeto, mas por excesso de respeito. Ela já não corre atrás de nada. Porque entendeu que tudo que está alinhado com sua verdade, permanece. E o que não está, parte. Ela permite que parta. Sem implorar, sem lutar, sem insistir. Há algo de profundamente estoico na forma como ela vive agora. Ela faz o que é certo, entrega o que pode, mas jamais se consome por aquilo que não depende dela. Ela é o ponto de virada. O antes e o depois. A linha que separa o que se suportava por medo do que agora se exige por amor próprio. Já não se curva ao desejo de ser desejada, porque o desejo dela agora é direcionado, consciente, soberano. Essa mulher se tornou o tipo de presença que revela ausências. Quem se aproxima dela precisa estar preparado para encontrar sua própria sombra refletida. Porque ela não seduz com promessas,
Ela desafia com verdades. E essas verdades são como espelhos, mostram o que ainda precisa ser curado.